Enfim, um domingo de paz, um final de domingo de paz para o torcedor do Grêmio. O Grêmio, bom, dizer que o Grêmio precisava da vitória é chovendo molhado, né? É andar para frente, é dizer que amanhã vai ser outro dia. Não, isso é o básico. É que o Grêmio teve uma postura diferente hoje. E o que mais vinha incomodando, atormentando nós todos, torcedores do Grêmio, era a postura que a gente jogava. E olha que coisa maluca, né? Porque vejam vocês, a gente joga contra o Sport dentro da nossa casa, perde pro Sport, o Sport que não ganhava de ninguém, e a gente fica assim, mas não é pelo futebol, é pela postura. Porque ninguém em sã consciência hoje, como gremista, vai exigir do Grêmio um rendimento acima da média, um desempenho de tocar bola, de planejar jogo. Não é isso. O que nós estamos, enquanto gremistas, exigindo é justamente que o Grêmio tenha uma capacidade de entrega, porque é isso que sempre notabilizou a imortalidade do Grêmio, é não aceitar o resultado. É por vezes tu perder, mas tu jamais aceitar. E o Grêmio tem uma vitória hoje gigantesca. Tanto que dos considerados grandes do futebol brasileiro, a última vitória do Grêmio tinha sido contra o Fluminense, ainda com o Soares fora de casa, lá em dezembro de 23. Imagina! Isso não é o tamanho do Grêmio, passar todo 24 sem ganhar, 25 com dificuldade, e o Grêmio ganha. Ah, não, mas o Atlético Mineiro... Vocês viram o time do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro podia estar pensando em qualquer outra competição, mas olha o que era o time do Atlético Mineiro. O Arana na lateral, o Scarpa, que inclusive faz o primeiro gol, o Hulk incomodando o tempo inteiro. Aí no segundo tempo, quando tem que mexer no time, ele coloca o Biel, ele coloca o Rony. Poxa, timaço do Atlético Mineiro. Mas hoje o Grêmio teve postura. A postura do Grêmio, e eu tenho pra mim, e claro que a gente só poderia ter certeza disso, um dia conversando e tomando um café com o Mano Menezes. O que o Mano Menezes pode ter conversado ao longo do primeiro tempo? Sabe, quando ele vai pro vestiário pra falar no intervalo. Por quê? Porque o Grêmio que toma o gol aos 37 minutos do Scarpa é um Grêmio que, poxa, será logo hoje que a gente achou que poderia pelo menos, quem sabe, levar esse empate até o intervalo. Só que daí o Edenilson faz um gol meio que improvável numa bola aérea, que a bola cai ali entre alguns zagueiros, o Edenilson por baixo, sei lá se com vontade ou sem vontade, não interessa, a bola entrou. E aí a gente olha lá, eu anotei 44 minutos, o Grêmio empatou o jogo. Isso é o que de melhor poderia acontecer. Tanto que eu dizia, olha, por mim agora, se me entregassem um contrato, entrega um papel aí me dizendo, só Bagé, tu assina esse empate, tu não volta pro segundo tempo pra tentar de repente vencer, eu diria, não, me dá aqui o papel que eu já vou assinar e eu tô contente com esse empate 1-1. Só que daí eu começo a anotar e aos 13 minutos tem um gol do Balbuena, que a bola quica ali depois de uma cobrança de escanteio dentro da grande, entre a grande e a pequena área, e ali todo o gremista chutou junto com o Balbuena. Sabe, estufou a rede, era o momento de fazer o gol, de extravasar. Aí, aos 20 minutos, tu vê, aí tu desenha ali, poxa, eu tô conseguindo fazer 2-1. É por isso que eu tô fazendo uma ordem cronológica do que aconteceu no jogo. Aí eu faço o gol aos 13, 7 minutos depois, tem uma expulsão do Carlos Vinícius, injusta, e diga-se de passagem. Ele abre os braços, ele vai caminhando de costas na direção do marcador, mas ele não bate, ele não faz o gatilho do cotovelo, ele não tenta atingir em nenhum momento o adversário. E ele acaba sendo expulso, mas tudo bem, segue o jogo. E aí aos 30 tem a expulsão do Coelho, ou seja, durante 10 minutos a gente ficou naquilo, meu Deus, porque quando sai a expulsão o Cuca já põe o Rony e daqui a pouco o que a gente pensa? Agora o Atlético vai vir pra cima, a gente tá desfalcado, um jogador a menos pra fazer a pressão da saída de bola do Atlético e consequentemente rasga o roteiro do Mano e a gente vai ter problema. 10 minutos depois, a expulsão do Coelho. E aí o Grêmio começa, já não tem mais, já empata aquela questão da quantidade de jogadores, não tem um jogador a menos em campo, fica 10 contra 10, e aí aos 45, depois que o Mano Menezes coloca o Riquelme, e quando entra o Riquelme, o Charlie me pergunta, o Charlie ele vai entrar para tirar a velocidade do jogo, porque o Riquelme é isso. O Riquelme, ele na linguagem do futebol, na gíria do futebol de várzea, a gente diz, ele entrou pra morcegar o jogo, pra esconder. Ele vai pegar aquela bola, ele vai esconder do adversário, ele vai segurar, ele vai cavar uma falta. Só que aos 45, a bola vai na direção do Riquelme depois de uma roubada de bola do Kahneman. E que jogo fez o Kahneman e que jogo fez o Balbuena? Sabe? Sim, velhinhos, claro. Os dois estrangeiros, velhinhos, mas jogam demais. E nesse jogo, que era o jogo do atrito, que era o jogo do contato físico o tempo inteiro, que era o jogo de quebrar a bola, isso é a especialidade do Kahneman e também pelo jeito do Balbuena.
Só que aos 45, aí essa bola chega no Riquelme, o Riquelme tá fazendo numa posição como se fosse um pivô, e quando todo mundo imaginou que o garoto ainda tá definindo se fica com bigode ou não. O garoto tem uma tranquilidade que ele faz o giro em cima do zagueiro e ele não se preocupa em voltar a bola atrás ou chutar em cima da zaga. Ele vê a projeção do André Henrique, ele pifa o André Henrique, a famosa jogada do ponto futuro, e o André Henrique, até por mais tranquilidade, para não correr o risco de desperdiçar o gol, passa pro Aravena que tá entrando sozinho, o Aravena chuta para dentro do gol, e aí é 3-1 e acabou o jogo. Então, eu faço essa ordem cronológica porque não foi soberania do Grêmio, e convenhamos, não vai ter soberania. Talvez agora com a volta do Arthur, né? Quem sabe com o Marcos Rocha sendo um lateral direito e não precisando improvisar ninguém. Quem sabe agora o Balbuena já mostrou que ele tem capacidade de ser o zagueiro titular, ele já dá um corpo diferente para esse sistema defensivo. Quem sabe lá na frente a gente tenha desempenho. Agora, o nosso momento é um momento de sobrevivência. É difícil falar isso? Claro que é difícil, mas nós precisamos falar. O Edenilson, ele faz um gol, mas ele faz um jogo abaixo de novo. Mas hoje, senhores, hoje, nós temos uma obrigação, que é nos dar o direito, nos permitir de comemorar essa vitória. A partir de amanhã a gente começa de novo a analisar cada buraco do meio-campo que falta, cada problema que o Mano Menezes ainda tem que construir, cada situação, cada aresta que o Mano Menezes precisa parar. Depois a gente faz isso, porque agora nós precisamos nos permitir. A vitória nesse momento, ela é soberana a qualquer situação. Porque, convenhamos, nem nos nossos melhores sonhos. Eu sei que o Charlie botou aqui 3-1. Eu sei que o Felipe Kerst, por exemplo, disse que já tinha apostado um placar de que tinha vitória do Grêmio. E ele falou isso quando o Grêmio estava perdendo. O Charlie falou isso quando a bola não tinha nem saído. Claro que nós poderíamos acreditar. Não é impossível ganhar do Atlético Mineiro. Agora, senhores, tem uma simbologia essa vitória de um momento que nos traz um pouco de tranquilidade. No próximo final de semana, no sábado, o jogo é em casa. Aquela festa do torcedor para poder lotar a arena com os ingressos mais baratos do Brasil, com possivelmente estreia do Marcos Rocha e a estreia do Arthur. Então, sabe o que é a minha euforia? A minha euforia não é pelo Grêmio ter jogado bem, porque o Grêmio não jogou bem. A minha euforia é porque essa vitória, ela traz paz para o momento do Grêmio. O Grêmio precisava desse momento de paz, de comemoração e de agora pensar com um pouco mais de calma ao longo da semana para o que pode ser feito contra o Ceará no sábado. Porque hoje era mais difícil que o Ceará. E eu não estou dizendo que é barbada passar pelo Ceará, longe disso, não me entendam mal. Mas hoje era muito mais difícil o jogo contra o Atlético Mineiro. Hoje, numa boa, hoje era improvável vencer. Eu apostava no empate e assim, ó, mais falando com a boca do que com o cérebro. Porque o meu pensamento era um pensamento de muito, sabe, quase com medo. De uma tendência maior, de muito provavelmente, de que nós perdêssemos o jogo pro Atlético Mineiro. Porque o Atlético, mesmo com o time mesclado, mesmo com o time misto, é um time mais qualificado que o nosso. Mas nós ganhamos. Então hoje nós precisamos, é claro, analisar tudo aquilo, tá tudo bem. Mas hoje a gente precisa se permitir comemorar. Porque a gente não sabe mais o que é isso. Imagina, desde dezembro de 2013, que a gente não comemorava uma vitória fora de casa contra um dos grandes do futebol brasileiro. A gente precisa comemorar. A gente precisa parar de franzir a testa o tempo todo quando a gente ganha. E da manhã a gente começa a analisar de novo o que o Mano vai mudar. A perspectiva para sábado já é completamente diferente. Mas hoje, independentemente de qualquer coisa, é o dia de comemorar uma vitória. É uma vitória impactante. É uma vitória improvável para o atual momento do Grêmio. E é uma vitória que vai nos trazer paz. Sim, essa vitória contra o Atlético, ela desarma uma série de campos minados que poderiam estar armados já a partir de amanhã. Desarma. O Grêmio volta para casa com uma vitória importante. O Grêmio volta para casa com esperança renovada. O Grêmio volta para casa para ter uma semana em que outros reforços chegarão para serem apresentados e possivelmente estrearem já no sábado dentro da nossa casa. Hoje nós precisamos nos permitir comemorar a vitória maiúscula do Grêmio contra o Atlético Mineiro.